Imagine a seguinte situação. Você está na sua casa e começa a escutar uns passos próximos à sua janela. Você pensa que é um ladrão, você pensa que é um bandido que está querendo entrar na sua casa. Então, você pega uma faca, vai até a janela e esfaqueia aquele homem que está ali no escuro. Mas depois, você acaba percebendo que, na verdade, não era um assaltante que estava querendo invadir a sua casa. Era um amigo seu que estava querendo apenas fazer uma brincadeira e assustá-lo. E aí, será que isso pode ocorrer? Infelizmente, isso foi o que ocorreu com o vigilante Carlos Adriano, que foi fazer uma brincadeira com o seu amigo e acabou sendo morto porque esse seu amigo pensava que era um assaltante que queria invadir sua casa, conforme ele relatou na polícia, perante a autoridade policial. Mas fica aquela pergunta, será que esse amigo, ele praticou crime? Será que ele vai ser punido? Pessoal, antes de continuar o vídeo, eu queria convidá-los e pedir que vocês se inscrevam aqui no meu canal e acompanhem todas as minhas postagens, comentem, curtam, porque isso me ajuda muito a divulgar esse conteúdo que eu considero como tão importante, já que todo dia saem notícias relacionadas a direito penal, processo penal, e que muitas vezes a imprensa acaba se equivocando no uso de termos técnicos que a gente trata aqui no direito penal. Então, curta, se inscreva, acompanhe, comentem, que isso me ajuda muito e me incentiva a produzir mais conteúdo para vocês. Então, vamos voltar agora à discussão do caso. Primeiro, a gente tem que entender que, para que se possa dizer que uma pessoa ela praticou crime, é necessário que exista o que a gente chama de fato típico, antijuridicidade e culpabilidade. Então, o fato típico ele é composto por uma conduta e essa conduta ela gera um resultado. Mas não basta apenas a conduta gerar o resultado. Essa conduta ela tem que estar prevista como crime. Matar alguém é previsto como crime? O esfaqueamento daquela pessoa, né? Quando o amigo esfaqueou o Carlos Adriano, gerou um resultado? Gerou. Então, Carlos Adriano praticou um crime? Não é bem assim. O Código Penal, ele fala da chamada discriminante putativa. O que seria essa discriminante putativa? A discriminante putativa ela é uma modalidade de erro que está lá no artigo 20, parágrafo 1º, e ela é configurada quando a pessoa está em uma situação que ela pensa que é real, ela pensa que é justificável e acaba praticando essa conduta. Então vejam que esse amigo, ele pensava que estava numa situação de invasão do seu domicílio. Ele pensava que estava numa situação em que o bandido ia adentrar no seu domicílio e roubar sua casa. Então ele estava pensando que agia em legítima defesa. Essa é a situação. Quando você tem uma real situação em que uma pessoa de fato entra na sua casa para lhe roubar e você age contra ele, você está praticando legítima defesa. Mas nessa situação, havia legítima defesa apenas na cabeça do amigo. É por isso que a gente fala que é putativo, porque putativo significa imaginado, e putativo significa algo que só existe na cabeça do agente. De fato, no real, não existia. E aí, o que é que o Código Penal esclarece sobre isso? O que é que o Código Penal trata sobre isso? O Código Penal, ele diz que quando a pessoa ela age no erro justificável, ou seja, ela pensava que aquela situação era uma situação de legítima defesa, então ele determina que se exclua o dolo e puna a pessoa pela modalidade culposa. Então, embora a ação ela tenha sido de natureza dolosa, porque por mais que a pessoa ela tenha tido o objetivo de se defender, querendo ou não, ela praticou uma conduta descrita como crime, ela vai ser punida na modalidade culposa. Tanto que a doutrina classifica a discriminante putativa, né, quando isso ocorre, com uma culpa imprópria. Por que é uma culpa imprópria? Porque você agiu com dolo, mas você será responsabilizado como se tivesse agido com culpa. Então, o Ministério Público, ao analisar essa situação, ao meu ver,
ele deverá oferecer a denúncia pela prática do crime de homicídio culposo e não de homicídio doloso. Ah, Rodolfo, faz diferença? Faz. Porque se o Ministério Público oferecer a denúncia por homicídio doloso, o amigo ele irá para júri, né? A competência será o júri. Se ele oferecer a denúncia para o homicídio culposo, será o rito sumário e a pessoa, né, esse amigo, terá, por exemplo, o benefício de suspensão condicional do processo. Então, nem processo ele vai ter. Então, ao meu ver, pelo que está relatado na situação, pelo que está sendo apurado na situação, ele agiu sob discriminante putativa. Mas tem uma observação final. A observação final é que, para ser possível caracterizar a discriminante putativa, é necessário que o agente ele tenha tanto os elementos subjetivos como também elementos objetivos da legítima defesa. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que a sua ação sempre foi uma ação voltada para a defesa. Ele nunca teve o objetivo de matar, aquele objetivo ostensivo de matar por matar o amigo. Ele sempre teve o intuito de se defender porque ele pensava que era um bandido. Segundo, os elementos objetivos. Então, ele tem que ter agido mediante uma injusta agressão, que na verdade só existia na cabeça dele, de uma forma moderada e utilizando os meios existentes, né, os meios necessários, que no caso seria a faca. Gostou desse vídeo? Então se inscreva no meu canal para acompanhar todas as minhas postagens, todos os vídeos que eu coloco aqui, que sempre tem como objetivo esclarecer questões de direito penal e processo penal, que poderão auxiliá-los tanto no concurso público como também na OAB. Um abraço a todos.